noite de ontem, o Verratti assinou o contrato com o Vasco da Gama. 2 anos de contrato, vai receber uma melhoria salarial, como a gente trouxe aqui. É um jogador que estava muito feliz, que já estava muito feliz no Vasco da Gama, que estava muito mais esperando o Vasco retomar as conversas de renovação do que qualquer outra coisa. Então, são 2 anos aí onde ele vai ter um bônus, caso ele seja artilheiro de alguma competição ou o Vasco seja campeão de alguma competição também. Mas, como eu falei aqui, nada é perto daqueles mais de 1 milhão como foi especulado. Então, está assinado, está cravado aí, o Verratti continua no Vasco da Gama até o fim de 2026. Com aumento, né? Com aumento. Ele deve receber aí cerca de R$200 mil de aumento. Então, é isso que está aí na tela, aí, 760 mil fixos. É numa base disso aí. E que eu acho que é um ótimo salário para ele. Tá ótimo. É um jogador que entregou para receber isso aí. Quando a gente fala sobre jogadores que recebem e pedem para ganhar mais de 1 milhão, o Verratti deu tudo que, na minha visão, um jogador merece ganhar para esse salário. Que é o quê? 3 pontos para o seu time, classificações que geram receita, ele foi o homem-gol do Vasco, ele decidiu partidas para o Vasco da Gama. Então, para um jogador, na minha visão, ganhar mais de R$500 mil dentro do futebol brasileiro, ele tem que ser isso aí. Ele tem que ser decisivo. E o Verratti é decisivo para o Vasco. O Vasco joga nessa quarta-feira contra o Maricá, 7 da noite, e vai aproveitar para engrenar o time. Vai repetir praticamente o time, né? Não vai repetir. A informação que eu tenho, até uma informação nova aí, é que o Vasco vai mesclar esse time, vai fazer alguns testes, digamos assim. Essa é a informação que eu tenho, que o Payet, por exemplo, pode ser até titular nessa partida contra o Maricá. Obviamente, ainda vai ter a última preleção, alguns jogadores ainda estão sendo conversados aí, mas não se espantem se o Payet e o Hugo Moura forem titulares nesse jogo contra o Maricá. Qual deve ser o time, hein, Pedrosa? Acredito eu que ele vai repetir a boa base do time e que ele coloque o Coutinho começando no banco e o Hugo Moura seja o titular ou na vaga do Paulinho ou na vaga do Jair. Mas, repito, não tem essa confirmação ainda. Ainda posso trazer aqui amanhã, antes da partida, a gente pode trazer essa escalação. Provavelmente eu vou ter acesso a essa escalação de forma mais concreta. Mas, repito, não se espantem se Payet e Hugo Moura forem titulares. A chance disso acontecer é grande. Então, o Vasco joga às 7 da noite, é terceiro colocado o Vasco nesse momento do Campeonato Carioca, né? Deu uma reagida, tem 9 pontos o Vasco. É o primeiro entre os grandes, né? O Vasco está invicto ainda no campeonato, né? O Vasco está no G3, é o terceiro colocado. E o Fluminense joga às 9h30 contra o Botafogo. Clássico vovô, com o Fluminense provavelmente usando seu time principal. Qual é o time principal do Fluminense? Já que ele botou 2 formações diferentes nos 2 últimos jogos. Vai ser uma mescla desses últimos 2 times. Eu acho que vai ser um time mais parecido com o que venceu a Portuguesa. Coutinho, desde a reestreia dele pelo Vasco, acabou de marcar um golaço, né? Um gol com a cara do Coutinho. 20 jogos, 51,5, né, de minutos por jogo, 4 gols, 1 assistência, uma expectativa muito grande, né, da torcida do Vasco nessa temporada. Acho que aos poucos o cara ele vai tentando acomodar o Coutinho com liberdade. Tem isso. Você exige muito do cara, mas que ele resolva tudo sozinho. E não é bem assim que funciona. Exatamente, tem a questão coletiva também e tem essa parte física que, né, precisa de um trabalho, precisa de uma adaptação. Ficou abaixo na última temporada, mas vamos ver se ele consegue render e cumprir as expectativas em 2025. E agora, galera, você vai acompanhar aqui no canal React do Futebol Oficial as palavras do jornalista lá que cobre o Clube América do México na ESPN. Ele falou sobre a situação envolvendo o atacante Brian Rodrigues. Vou colocar para vocês acompanharem nesse momento. Ele deixou bem claro que, segundo informações que chegam, o Brian Rodrigues não vai vir para a equipe do Vasco. Vamos ouvir agora as palavras do jornalista mexicano. Miren, tengo información de último momento. Brian Rodríguez se queda en América. El uruguayo no va a salir a Vasco da Gama, más allá de que el equipo brasileño ha impulsado durante más de una semana una negociación que no va a llegar a buen puerto, me dicen a mí desde Coapa, por el hecho de que la oferta es muy baja del equipo brasileño. Entonces el Rayito es un jugador indispensable hoy por hoy en América. De hecho, si sale un jugador no formado en México, la idea de la directiva es traer un reemplazo que pelee la posición com Brian Rodrigues no 11 titular. E aí você conseguiu acompanhar nesse momento, ele falou El Rayito, no caso, como eles chamam o Brian Rodrigues, jogador uruguaio que atua na equipe do América do México. Essa é a maneira que eles chamam lá, que eles conhecem o jogador. Segundo informações do jornalista, não sei se vocês conseguiram acompanhar muito bem, escutar bem o jornalista, mas
a informação que chega é a seguinte: o Vasco teve mais uma rodada de conversas com o Clube América do México, e nessas conversas, né, o Marcelo Santana e o presidente Pedrinho não conseguiram chegar na oferta, no valor, na quantia financeira que a equipe mexicana esperava pelo Bryan. E aí, automaticamente, levou a negociação a cair, né? A negociação a não ter êxito para a equipe do Vasco. O jogador tinha muito desejo de vir para a equipe Cruz Maltina, mas, cara, eu não considero isso aí como um ponto de tipo assim, acabou a negociação. No futebol, tudo pode acontecer e o Vasco da Gama talvez possa, quem sabe, aí, fazer mais uma proposta para que possa tentar fechar com o atleta Bryan Rodrigues. Jogador de qualidade, uruguaio, frequenta aí a seleção, volta e meia tá na seleção aí, sendo convocado pelo técnico da seleção uruguaia. É um cara de qualidade, atua ali como falso 9, pelas pontas, tanto direita, tanto esquerda. Então é um cara de muita qualidade e é o ponta que o Vasco precisava. Aquele cara para conseguir fazer um gol, é aquele cara que não é só, digamos assim, para recomposição, né, tipo assim, defensivamente e tudo mais. É aquele cara que faz gol, dá assistência. Então eu acho que é um nome aí que com certeza se encaixaria muito bem na equipe do Vasco da Gama. E uma nota foi divulgada oficialmente pelo Vasco em relação a Serginho. A nota oficial é o seguinte, ó, o Vasco da Gama informa que acertou a rescisão de contrato do atacante Serginho. O atleta chegou a um acordo com o clube para o encerramento do vínculo. Foram 19 jogos pelo Gigante e 2 gols marcados. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sua carreira, no decorrer da carreira. Serginho, que fez 2 gols que muitos vascaínos vão acabar lembrando, né, que foi naquela partida Vasco e Bragantino e Vasco e Atlético Mineiro, né, no Maracanã, Vasco e Atlético Mineiro, 1-0 para a equipe do Vasco. Em relação a... Tava tendo aquele dia chuvoso pra caramba, chovendo bastante, que lá o Jardim fez um monte de defesa ali na poça de água. Já em relação ao gol, o segundo gol dele foi Vasco e Bragantino, onde o Vasco acabou por ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Serginho aí tá se despedindo, jogador ali que não teve uma passagem muito boa, sejamos justos, com a camisa do Vasco da Gama. Mais uma informação muito importante agora é sobre um novo ponta que está na mira e que pode estar chegando para a equipe do Vasco. Informação do canal Atenção Vascaínos, né, do Lucas Mussetti também. O primeiro interesse, no caso, a informação do interesse foi do Lucas Mussetti, né, que cobre o Santos. O Vasco tem interesse no atacante Lucas Braga. O Cruz Maltina encontra uma concorrência do Vitória, que já enviou uma proposta de compra e está na frente do negócio. Por parte do Vasco, houve uma sinalização por um empréstimo pelo jogador. No entanto, o Vasco não fez uma nova procura nos últimos dias. O técnico Fábio Carille gosta do jogador e quer contar com o atleta no elenco. Ainda teve um complemento aqui por parte da galera do Atenção Vascaínos, que pode pintar aí uma mudança envolvendo os jogadores do Vasco com os jogadores do Santos. Isso mesmo, ó, pode pintar troca. O Vasco entrou na briga com o Santos pelo atacante Lucas Braga, que na temporada passada ajudou o Shimizu FC Pulse a subir para a primeira divisão japonesa. O Vitória fez a proposta de compra e o Vasco propõe troca de jogadores. Que jogadores seria? Já não sabemos, né? Teria que ver qual atleta ficaria à disposição para acontecer toda essa negociação. Ainda segundo a matéria ali do Atenção Vascaínos, Pedro Martins, homem forte do futebol do Santos, analisa a situação. Lucas Braga tem 28 anos, fez 8 gols em 32 partidas na J-League 2, né? Que é basicamente a segunda divisão do futebol japonês. Cara, 8 gols em 32 partidas, né? É um número aí que não é muito bom, né? Um número realmente muito abaixo e que, cara, gera aquela desconfiança por parte do torcedor do Vasco se ele realmente vai ser o nome, vai ser o cara que vai ser negociado, fechado para fazer a posição de ponta. Eu acho que nem para compor elenco o Lucas Braga seria a melhor das opções. Eu acho que o Vasco realmente tem que continuar virando, né, mirando, virando seus olhos para o Bryan Rodrigues, né, continuar negociando, e também com o Rony, né, do Palmeiras, que, sinceramente, é bem melhor, um nível totalmente diferente
do Lucas Braga. Você conhece o Lucas Braga, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Se acha que é uma boa, sim ou não, coloque nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco. Para te alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!